Queria começar dizendo o significado desse nome. Salmos significa cânticos que são acompanhados com instrumentos musicais. E aí o livro dos Salmos, ele não tem propriamente só música, né? Mas ele contém também poesia e tem também muitas orações. Então, quando a gente vai ler o livro dos Salmos, que está na categoria dos livros poéticos, a gente precisa ler esse texto como uma poesia. E poesia, a gente sabe que lança muitas vezes lança mão do recurso assim, das figuras de linguagem. Queria compartilhar assim com você algumas características, né, do livro dos Salmos. Uma delas é que ele expressa muito interessante, muito fortemente, a relação que existe entre o homem e Deus. E o Salmo, alguém o caracterizou, certa vez, como sendo os textos que revelam a anatomia da alma. Olha que interessante, né? Porque nos Salmos a gente mergulha dentro da alma do autor, sabe? A gente consegue enxergar pelas suas letras o que é que passava em sua mente, o que é que existia em seu coração, quando pela escrita daquele texto. Então, o que a gente lê nos Salmos hoje, a gente se identifica muito com aquele texto, porque os sofrimentos que os seres humanos passaram há milhares de anos são essencialmente os mesmos que nós passamos hoje. Algumas curiosidades de Salmos para você, é possível que você conheça algumas delas. A primeira que eu gostaria de lembrar ou informar é que esse é o maior livro da Bíblia. Tem nada menos do que 150 capítulos. Além disso, em Salmos a gente encontra o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo de número 119, e a gente encontra também o menor capítulo da Bíblia, que é o Salmo de número 117. Um dos textos assim mais curiosos e bonitos da Bíblia é o Salmo 119. Existem muitas curiosidades dentro desse salmo, que é o maior da Bíblia, que ele foi escrito em forma acróstica. Você sabe o que é um acróstico, não sabe? É quando a gente começa cada linha com uma letra específica. E no hebraico, então, no original, portanto, né, para cada letra do alfabeto hebraico, existem 8 versos começados com aquela letra. Né? E daí a gente chega à quantidade de versos desse texto, porque são 22 letras no alfabeto hebraico. E tem 8 versos para cada letra. 22 vezes 8, 176. Outra curiosidade que eu queria compartilhar com você do livro dos Salmos é que esse é o livro do Antigo Testamento que é mais citado no Novo Testamento. E uma coisa, assim, que leva a gente a imaginar bem interessantemente é que na última ceia, Jesus cantou com os discípulos. E sabe o que Jesus cantou com os discípulos naquele dia? Ele cantou o chamado Halel, que são os salmos de número 113 a 118. As orações que Jesus fez lá na cruz são citações diretas dos salmos. Jesus conhecia esse texto, Jesus viveu esses textos na prática. A realidade é que a gente sabe a autoria de 2/3 dos salmos, ou seja, 100 deles nós sabemos quem escreveu. E, portanto, 1/3 deles, os outros 50, são para nós anônimos. E eu vou dizer para você quem que escreveu esses 100, dos quais nós conhecemos a autoria, que são os seguintes. Davi, que escreveu 73 salmos, ou seja, quase a metade deles, né? O seu filho Salomão escreveu 2. Asaf, que era o ministro de música lá de Davi, no tempo do reinado de Davi, no tempo de Salomão e tal, escreveu 12. Os filhos de Corá escreveram 10. E Moisés, Emã e Etã escreveram 1 cada. A gente pega o primeiro salmo escrito por Moisés, em torno de 1500 a.C., e o último salmo, de autoria desconhecida, o salmo de número 126, foi escrito mais ou menos no ano 500 a.C., ou seja, um hiato aí, um período de 1000 anos, dentre a escrita do primeiro e o último salmo. Os salmos eles foram organizados, eles foram arrumados dessa forma. E cada uma dessas 5 partes, elas terminam com o que nós chamamos de uma doxologia. Elas terminam com uma oração de louvor. Esses 5 livros, eles têm uma associação direta com os 5 livros de Moisés. O livro 1 são os salmos que compreendem do salmo de número 1 até o salmo de número 41. E esse livro 1, então, dos salmos, os 41 primeiros, portanto, eles têm uma associação muito grande com o livro de Gênesis. Por quê? Porque esses salmos, eles falam de criação. Esse bloco do livro 1 são os salmos que apresentam a necessidade de Deus, porque a gente veio dele, a gente precisa dele para viver. O livro 2, que compreende dos salmos de número 42 ao de número 72, eles têm uma relação muito grande com o livro do Êxodo. E aí, nesses salmos, então, nós encontramos as mensagens de libertação,
de proteção, né? O livro 3 dos Salmos, eles compreendem dos Salmos de número 73 a 89. E aqui existe uma associação grande com o livro de Levítico. E esse bloco aqui de Salmos são aqueles que exaltam a Deus pela sua santidade, são aqueles que falam do tabernáculo, do culto, do templo. O livro 4 vai dos Salmos de número 90 ao Salmo de número 106. E tem uma associação grande com o livro de Números. Porque nesses salmos aqui nós encontramos a relação de Deus com Israel, a relação de Deus com os outros povos e a nossa vida sendo encarada como uma peregrinação. E, finalmente, o livro 5 dos Salmos são os de número compreendido do 107 ao 150. E aqui nós encontramos uma relação com o livro de Deuteronômio, e aqui, então, nesses Salmos, nós encontramos exaltação a Deus e a sua palavra. As importâncias e algumas aplicações, né, que o livro de Salmos traz para nós, e eu achei assim que a melhor maneira da gente abordar todo o livro dos Salmos aqui seria apresentar algumas categorias que os livros dos Salmos contêm. Existem na Bíblia vários salmos que são chamados salmos de gratidão. E gratidão é uma coisa que todos nós gostamos. Todos nós gostamos, embora seja algo muito raro. Experimente fazer uma oração ao Senhor sem pedir nada. Só agradecer. A gente vai perceber a dificuldade que a gente tem de orar só agradecendo. Outra coisa que a gente vê nos Salmos é a confiança. Confiança. Existem, meus irmãos, infinitas opções para a gente depositar a nossa confiança. A gente pode confiar num número N de pessoas, a gente pode confiar em coisas, a gente tem como opção infinitas divindades em quem confiar, em quem depositar a confiança, mas todas que não forem Deus estarão erradas. Outro tipo de salmo que nós encontramos, irmãos, são os salmos de clamor. São aqueles salmos em que o indivíduo se põe diante de Deus e clama por ajuda, implora por socorro. Existem salmos também, irmãos, que são salmos de lamentações. Aqueles salmos assim em que a gente vê quase que a lágrima do indivíduo caindo enquanto ele escreve aqueles textos, né? As pessoas, enquanto estavam tristes, desiludidas, decepcionadas, frustradas, deprimidas, com baixa autoestima, com insegurança, com instabilidade, elas derramavam a sua alma assim diante do Senhor. Fazer isso não é errado, sabe? A gente pode reclamar com Deus, embora a gente não possa reclamar de Deus. Existem também, irmãos, uma outra categoria de salmos, que são aqueles de confissão. A confissão ela é imprescindível no nosso exercício da fé, porque a gente sabe que só é salvo quem reconhece a Jesus como Salvador. Só é salvo quem é perdoado. E só é perdoado quem se arrepende. E quem se arrepende confessa pecado. E nos salmos de confissão, então, nós encontramos os indivíduos derramando a sua alma e assumindo propriamente a culpa. Existem ainda os salmos de adoração, né? A adoração ela se põe diante de Deus e louva a Ele pela pessoa que Ele é e pelos seus feitos. Né? Então, eu não estou preocupado assim, se eu estou bem, se eu não estou, se eu estou com dinheiro, se eu estou sem dinheiro, se eu estou com saúde, se eu estou sem saúde, e eu estou interessado em adorar a Deus, independente das circunstâncias. Existem os salmos que são difíceis da gente entender, alguns deles que são os chamados salmos de imprecação. Salmos de imprecação é quando a gente vê o indivíduo pedindo para Deus castigar os inimigos. Melhor opção, melhor caminho é deixar para Deus julgar. Deixar para Deus retribuir, porque Ele é que é justo. Porque Ele que sabe a intenção que foi do fundo do coração daquela pessoa que Ele levou a fazer o que fez. E se alguém mereceu o castigo, deixa Deus castigar. Porque Ele vai castigar também em justa medida. A gente encontra também os salmos reais. Os salmos reais são aqueles escritos em gratidão a Deus pela vida e pelos feitos dos reis. A liderança política do povo. Né? E a gente precisa aprender, irmãos, a colocar a nossa liderança política diante de Deus, em oração. Né? Não entrando em méritos aqui, se gostamos ou não, se somos a favor ou não, se isso ou aquilo. Né? O fato é que a gente precisa orar por estas pessoas. Outra coisa, estou terminando aqui essa parte, são os salmos didáticos. Salmos didáticos, como o próprio nome sugere, eles nos ensinam muita coisa. E é verdade que sempre há algo que aprender. Porque nenhum ser humano, por mais estudado que seja, ele sabe tudo. E, finalmente, existe o salmo de peregrinação. Eles foram compostos para serem cantados enquanto as pessoas iam adorar no templo. Então, existia alegria no coração das pessoas, existia motivação, existia gratidão em estar participando do culto. Ninguém ia ao templo por obrigação.
As pessoas iam ao templo por prazer. Deixa eu falar com você outra coisa importante. É como que Jesus aparece. Como que Jesus aparece nos textos dos Salmos. E Jesus aparece numa outra categoria dos Salmos, que são os Salmos chamados messiânicos. Isso aqui é muito interessante, porque muitos textos dos Salmos eles foram escritos séculos e séculos antes de Jesus nascer. O próprio Cristo, por exemplo, no dia da ressurreição, quando conversou com os discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, Jesus fala, olha, eu vou apresentar para vocês o que de mim estava escrito nos Salmos. Só alguns exemplos. O Salmo de número 110. Esse Salmo fala que viria um rei, que seria um sacerdote e um juiz perfeito. Isso se cumpriu em Cristo. O Salmo de número 2, nós encontramos uma frase ali que foi repetida por Deus no batismo de Jesus e na transfiguração de Jesus. Um salmo profético sobre Cristo. O Salmo de número 118, nós encontramos ali as palavras que foram usadas pela multidão no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Outro salmo messiânico. O Salmo de número 16 é um salmo que fala da ressurreição de Jesus. Não permitirá que o meu corpo fique na podridão, né? Que o teu servo veja a corrupção. E aí Pedro, lá no dia de Pentecostes, cita o Salmo 16, diz que foi Davi que escreveu e fala sobre a ressurreição de Jesus. E o lindo, lindo, lindo texto do Salmo de número 122, que é, na minha opinião, assim, o texto profético mais impressionante da Bíblia, porque ele descreve com exatidão e com detalhes como que seria a crucificação de Jesus, mesmo tendo sido escrito 1000 anos antes de Cristo nascer. Então, Jesus está presente nos Salmos, tem vários deles, que são categorizados como os Salmos messiânicos.